Kyrios poimenemi caudem meisterisei. Vamos examinar as Escrituras? Quero ler com vocês João capítulo 10, versículo 1, onde Jesus nos diz o seguinte: em verdade vos digo, que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Vamos ver? Olha, nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, nós temos em primeiro lugar o cão, pastor, com essa coleira de ponta, que é para ele se defender dos predadores, porque se algum predador atacá-lo, certamente irá no pescoço. E se sairá mal dessa história. Depois nós temos o aprisco tradicional, que é um aprisco de verão. Ele é feito dessa forma e a porta do aprisco é essa parte dianteira aqui, frontal, onde o pastor fica. Depois nós temos o aprisco de inverno, onde é um tipo de uma caverna, abaixo à esquerda, que as ovelhas ficam muito mais protegidas, principalmente do clima. E à direita embaixo nós temos o pastor numa outra porta de aprisco, um aprisco quadrado, retangular, aliás, com o pastor sendo a porta. Então o que Jesus está dizendo é que quem não entra por essa porta é ladrão e salteador. Agora eu quero ler com vocês o Salmo 23. Nós vamos descobrir o que é que o salmista está nos dizendo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Agora nós vamos ver item por item do que seria isso. Então nós vamos passar as imagens. Nessa imagem que está na tela, você vê os pastores crianças, as crianças que são pastores, e como que é um pastor de verdade. O pastor de verdade é esse senhor aí, que deve ser muitos anos mais novo do que eu. Porque o deserto judia e a vida de pastor de ovelha não é nada fácil. Eu tenho 57, sou muito mais velho que ele, mas a minha aparência é bem melhor porque eu não sou pastor de ovelha, eu não vivo aí nesse local. Os meninos é o seguinte, um pastor, ele coloca sempre meninos junto com as ovelhas para ela acostumar com o cheiro deles. Porque se ele precisar se ausentar, ele precisa que alguém tome conta do rebanho. E o rebanho não aceita aqueles que eles não cuidam, que eles não têm contato diário, não são cuidados por eles. Então, as ovelhas têm que se acostumarem com o cheiro da pessoa e com a voz da pessoa. Se você vender uma ovelha, por exemplo, uma outra pessoa, ela morrerá. Ela ficará deprimida, não comerá nem beberá água, nem nada disso, e certamente ela vai morrer. Então ninguém compraria uma ovelha sua, a não ser que fosse para o abate. Aí nós vemos que ele diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí nós vamos para a segunda imagem. Nessa segunda imagem, nós vemos que o sentido do texto original, em hebraico, está lá em cima. Eu não sei falar hebraico. Aí o que eu fiz? Eu peguei a versão Septuaginta, que é o Antigo Testamento escrito em grego.
o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Não, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque nesse sentido, ou se fosse esse o sentido, a Bíblia estaria mentindo, porque nós temos falta de muitas coisas. Eu não tenho um iate, eu não tenho um avião, eu não tenho uma fazenda, eu não tenho muitas coisas que eu preciso, ou que eu gostaria de ter. Não que eu preciso, mas que eu gostaria de ter. Falta um pedaço da minha perna, que eu tenho uma perna mais curta, então faltam muitas coisas. Então, o Senhor é meu pastor e nada terei falta, significa que Ele me suprirá nas minhas necessidades reais. Depois, deitar-me faz em pastos verdes. Isso daqui nós vemos o campo verdejante, pastos verdes, ou campos verdejantes. Em cima está o falso campo verdejante, que é o da imaginação nossa, da imaginação popular, hollywoodiana, e o campo verdejante de verdade, embaixo. Você pode ver que não está, o pasto não é abundante. Tem pasto suficiente, mas não tem sobrando nem em abundância, somente o necessário. Esses são os pastos verdejantes que o texto está nos dizendo. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Nessa imagem, nós vemos o rebanho bebendo água. Essa ovelha aqui está sendo hidratada na mamadeira, que é uma garrafa PET, porque ela se assustou com alguma coisa. Se ela se assustar, ela não bebe água. Ela morre de sede, mas não bebe água, mesmo com a água ali do lado. Aí o pastor tem que pegar e dar a água na mamadeira para ela. Aqui nós vemos que a água, à esquerda, primeiro à esquerda aqui, nós vemos que as águas não são límpidas, né? E embaixo nós vemos o pastor tirando a água e colocando para a ovelha. E o pastor bebe a mesma água da ovelha. Refrigera minha alma, guia pelas veredas da justiça para o amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O vale da sombra da morte é esse local onde vocês veem a primeira imagem à esquerda. Tem uma pessoa onde eu fiz o círculo vermelho. Aí tem outros ângulos do mesmo vale. Nesse caminhozinho aqui da imagem esquerda é onde os pastores passam com as ovelhas. Então eles guiam pelo vale da sombra da morte. Então muitas vezes tem pastores passando para lá e outros voltando de lá. E aí os pastores fazem apenas um barulho. E aí as ovelhas seguem eles pelo barulho. É isso que Jesus diz. Que aquele que é sua ovelha, ouve a sua voz. Vocês são minhas ovelhas, vocês ouvem minha voz. Tua vara e teu cajado me consolam. Aí já é essa imagem. Pode observar que a vara, ela parece que tem um cabo de guarda-chuva. Então você pode resgatar a ovelha caso ela caia em algum lugar. Passando o cajado nela. E o outro é a vara. Essa vara, ela serve para você tanto bater nos predadores, quanto para você bater numa ovelha quando ela estiver teimando demais. Então, a vara e o cajado consolam. Muitas vezes, quando a ovelha é muito teimosa e ela foge muito, os pastores quebram a pata dela para que ela não fuja, para que ela não saia do rebanho. Só que quando eles fazem isso, eles têm que carregá-las no ombro. Porque no deserto, onde eles estão, é assim. Hoje tem água aqui. Amanhã, a água daqui some, vai aparecer dali 4 quilômetros. Então eu tenho que pegar as ovelhas nesse aprisco, levar para onde tem as águas, elas tomam água, elas se alimentam e depois tem que voltar. Quando acontece
da ovelha se perder ou dela quebrar a pata, ou do pastor quebrar a pata dela, ele tem que levá-la nos ombros. Prepara-se uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, ficarei na casa do Senhor para todo sempre. E aqui, ele ungindo as ovelhas com óleo. Passa óleo na cabeça para elas ficarem mais perfumadas. Então, esse é o contexto que o Salmo foi escrito. É exatamente assim que nós devemos enxergar quando nós lemos o Salmo 23. Amém.